Galera, como é que vocês estão? Estamos aqui com a Helena, minha convidada, na resenha literária. Hoje a gente vai falar sobre o livro A Gente Mira no Amor, mas Acerta na Solidão, que é o livro de janeiro, que eu fiquei para gravar e colocar aqui para vocês. E antes de eu falar aqui do livro, falar do podcast, falar de tudo, vou deixar a Helena se apresentar para vocês conhecerem ela, né? Vocês já me conhecem, mas com vocês agora, minha amiga da época de colégio, Helena Rubianes. Muito obrigada pelo convite. Eu sou médica de família e comunidade, com ênfase clínica em cannabis medicinal. Então, não sou nenhuma especialista no assunto, mas fiquei super animada. Estou muito animada para falar sobre esse livro. É isso. A proposta, inclusive, do podcast é a gente falar sobre temas que a gente não é especialista, exatamente para fugir dessa dinâmica de você estar falando sobre um tema que você tem toda a especialidade naquilo e você fica meio que cagando regras assim. Eu acho que esse tipo de podcast, pelo menos, não me agrada. Eu gosto de ver duas pessoas normais falando sobre o assunto da vida das pessoas. Eu acho que é mais agradável até, tá? É, Primeiramente, eu queria saber o que que você achou do livro. Você gostou do livro? Foi um livro que você achou que foi uma leitura fácil? Qual foi a sua impressão disso tudo? Então, eu gosto muito da Ana Sui, eu já conheço ela há bastante tempo. Mas foi o primeiro livro que eu li dela. E eu achei uma leitura muito fácil, realmente para quem não é especialista no assunto. Então, é muito fluido. Fiquei pensando até que em algumas partes eu passei correndo de tão fácil que é, e aí eu acho que é melhor eu voltar ali para ler de novo, porque realmente é muito rico, ele é muito rico de informações, apesar de ser muito fácil, né? E você? Show de bola. Cara, adorei o livro. Ele é bem fácil de ler, eu li bem rápido, né? Eu tinha me programado para ler ele em janeiro. Eu acabei lendo ele em, sei lá, 4 dias. E aí acelerei muito o processo, mas assim, é um livro que ele tem muito. Eu gosto de livro denso no sentido de, não denso de densidade de ficar pesado de leitura, mas de quantidade de informação Sim. por página. Então, ele é um livro que te dá muita coisa em poucas páginas. Eu acho que é o que na nossa geração todo mundo meio que busca, né? Gastar pouco, fazer pouco esforço e ter muita recompensa, vamos botar assim. Eu acho que esse livro ele tem essa pegada. E fala sobre vários assuntos, sobre amor, né, praticamente, mas assim, de várias formas diferentes ali no livro. E vamos trocar uma ideia sobre isso. Eu separei alguns pontos aqui para a gente falar as nossas opiniões e tal. E o primeiro que eu separei foi sobre o amor próprio, né? Ela fala no livro que hoje a quantidade de divórcios é maior do que era antigamente e tal, e levanta essa hipótese do motivo disso ser por questões de amor próprio, que hoje a gente tem mais do que a gente tinha antigamente. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Você concorda com isso? Você acha que faz sentido? Você tem uma outra opinião? Enfim. Eu concordo. Eu acho que a questão do amor próprio tem sido muito falado, né, exaustivamente falado nas redes sociais, e acho que vem evoluindo. Falo do meu lugar de mulher, então acho que as mulheres já não aceitam mais muitas coisas que antigamente aceitavam para estar dentro de um relacionamento, né? Então, principalmente em relação a esse mundo feminino, o amor próprio tem crescido muito e já não se aceita mais o que era antigamente. E às vezes pode até ser um pouco demais, assim, né? As pessoas já não abrem mão de nada. Qualquer coisinha já é motivo para, pronto, vou terminar. E aí ninguém aceita nada, ninguém abre mão de nada, enfim. Cara, eu acho que faz muito sentido o que você está falando, essa parte do excesso, inclusive, né? Porque eu ia falar muito sobre isso. Que eu fiquei pensando que hoje em dia a gente acho que talvez esteja pecando pelo excesso, porque eu acho que a gente fica tanto tempo sozinho e começa a aprender tanto a ter uma boa convivência com a gente mesmo, que a gente perde um pouco a mão de abrir mão de algumas coisas para um relacionamento dar certo. Porque eu acho que para qualquer relacionamento dar certo é uma concessão diária, né? Você não vai fazer concessões de coisas que são muito importantes para você, mas de coisas do dia a dia, eu acho que para fazer acontecer tem que ser frequente essa dinâmica. E eu vejo que talvez exatamente para como antigamente não tinha, a gente não tinha muito isso, né, como sociedade, aí dá aquela exagerada para outro lado e talvez a gente ache o equilíbrio ali na frente. Mas eu boto muita fé nisso que você falou. E ela fala também no livro
sobre uma afirmação que é muito mais fácil encontrar infelicidade do que felicidade no amor. Isso me deixou muito pensativo. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Sim. Ela traz o conceito, né, de que, acho que foi Freud que fala que a felicidade ela é episódica, né? Então a gente só tem momentos de felicidade, enquanto que a infelicidade, a insatisfação está muito mais presente. Aí ela adentra sobre vários conceitos que a gente fala sobre quanto que a gente sente falta e a gente abre o vazio dentro da gente, né? E escancara o vazio dentro da gente. Então, o amor, na verdade, ele é uma porta para o autoconhecimento, né? Não tem como a gente se relacionar, isso eu falo afetivamente, romanticamente, mas também amizade, outros tipos de amor, sem a gente se conhecer, né? E o conhecimento, o autoconhecimento, pode ser muito doloroso muitas vezes. O que você acha disso? Com certeza. Eu li uma vez até, não foi nesse livro, foi em algum lugar. Isso aqui é bem frequente, inclusive, no podcast. Eu tirar do nada alguma coisa, eu não sabia de qual livro foi, enfim, muitas opções. Falava que, inclusive, quando você se relaciona, ele serve como um potencializador de evolução própria. Né? Então, as pessoas ficam, namoram, vamos supor, e descobrem uma cacetada de coisas que precisam de melhorar. Aí, quando terminam, meio que trabalham essas coisas para conseguir estar num ponto ótimo de se relacionar de novo. E aí descobre mais uma cacetada de coisa que precisa melhorar. E aí, se não der certo, enfim, fica nesse processo. É, eu acredito muito que é mais fácil encontrar infelicidade do que felicidade no amor, porque eu acho que, assim, primeiro que eu acho que a maioria das pessoas se relaciona sem se conhecer, né? Eu acho que tem muita gente que entra num relacionamento sem saber quem é de verdade, principalmente quando a gente é mais novo. E eu acho que isso acaba acontecendo que se você não sabe quem você é, como consequência, você também não vai saber o que que você quer. Porque se você não sabe o ponto de partida, não tem como você saber qual é o ponto de chegada final, né? E aí eu acho que isso acontece muito, e a gente vê muitos relacionamentos que tu vê que de fora que tá tudo errado, assim, que as pessoas não fazem muita noção do que estão fazendo, que aí rola uma falta de respeito um com o outro, e é mais estressante do que estar sozinho, mas aí, ao mesmo tempo a pessoa tem uma carência e não consegue ficar sozinho, então insiste num negócio que está fazendo mal. É um negócio assim que é um caos completo, mas eu acho que é um caos frequente. Eu acho que eu vejo muito isso. Talvez agora ficando mais velho eu tô vendo menos do que eu vi antigamente, mas eu acho que é muito muito real. Mas ao mesmo tempo, eu acho que essa infelicidade que as pessoas vivem, que é mais frequente nos relacionamentos, ela é um investimento que no longo prazo vai se pagar para a pessoa se tornar mais feliz, que é exatamente esse negócio que você falou. Você vive uma parada infeliz, aí aquilo tipo, te tira da tua zona de conforto, você fala, não, peraí, eu preciso melhorar. Aí você melhora. Então, no final das contas, eu acho que a infelicidade de um relacionamento pode gerar uma felicidade futura de um relacionamento. Eu acho que isso, para mim, faz sentido. Não sei se você concorda. Sim. Você falou do livro. Tem um livro que eu sei que fala sobre isso. Não sei se você leu, do Prem Baba, Amar e Ser Livre. Você leu esse livro? Ele talvez tenha sido daí mesmo, então, Deve pelo ter visto. sido. Então, eu adoro esse livro, inclusive, li há muito tempo, quero reler. Fiquei com vontade de reler ele depois que eu li o da Ana Sui. Então, essa questão do crescimento, né? Eu venho de um histórico de relacionamentos longos, assim. Eu namorei 6 anos, aí fiquei pouco tempo solteira, aí depois namorei mais 4 anos e meio, tive filho e tal. Tipo, foi um quase casamento, né? Eu morava junto, assim. E essa questão da infelicidade, tem tantas coisas nesse meio, assim, que eu fico pensando, que, primeiro, que a gente é bombardeado pela ideia de que o amor é a paixão, né? Como se amor e paixão fosse a mesma coisa. Mas definitivamente não é. E a Ana Sui fala disso no final do livro, mais no final do livro, né? E, na verdade, isso inúmeros lugares falam sobre isso. Eu estava lendo um livro sobre o estoicismo, Café com Sêneca, e ele fala também muito sobre isso, sobre o amor
que é muito, o amor a longo prazo, ele é muito parecido com a amizade, né? E a gente espera que ele seja como paixão, como fogo, e que a gente fique sempre muito apaixonado pela pessoa e que a gente não pode nunca ter uma baixa. Então, se a outra pessoa não quer estar com você, nossa, meu Deus do céu, isso é um grande erro, assim, né? Ai, meu Deus, meu casamento está falido, sabe? Então, eu fico pensando exatamente sobre essa questão da gente não suportar um amor de longo prazo mais hoje em dia, sabe? Tudo pode ser melhor depois. Esse aqui não tá bom, mas tem outras opções, sabe? Com certeza, pô. E eu acho que as pessoas, elas meio que se apaixonam e aí elas querem viver sempre no estado de estar apaixonado, né? Então parece que quando acaba a paixão, ela meio que descarta a pessoa para buscar uma nova paixão e aí fica nesse ciclo. Tanto é que eu conheço, né, galera, que parece que vai a cada 6 meses, um ano, troca de relacionamento, né? Quase não fica solteiro. Exatamente nesse processo de estar sempre querendo estar apaixonado. Mas aí eu acho que talvez caiba a gente falar sobre, ela fala, né, no livro, de nós sermos seres faltantes por definição, né? Eu acho que isso explica muito. Eu acho que quando ela falou isso, eu parei para pensar. Era um pensamento que eu meio que já tinha, mas não tão claro como ela colocou ali. Eu acho que foi talvez a parte que mais tenha me agregado do livro inteiro, que dessa ideia da gente ser seres faltantes e que por consequência de ser seres faltantes, não tem como uma outra pessoa completar a gente, né? Então, eu acho que você estar em paz com o fato de que não vai chegar alguém para te salvar, que não vai ter uma pessoa que vai chegar e aí vai resolver aquele sentimento de falta que você tem dentro de você, que isso é resolvido de várias outras formas e com certeza não com uma outra pessoa, na minha visão, pelo menos. Eu acho que isso dá uma certa tranquilidade até para conseguir viver um relacionamento de uma forma menos intensa e mais saudável, talvez, né? Fala um pouco sobre o que você acha dessa parte de a gente ser um ser faltante. Eu acho que é exatamente essa parte que mais me tocou, assim, com certeza. É, da gente entender que quando a gente entra num relacionamento, conhece uma pessoa, entra num relacionamento, a gente foi ensinado a vida toda pelos contos de fada, pela Disney, de que falta uma parte na gente, né? E, na verdade, o relacionamento, ele escancara essa falta que faz, sabe? Que, na verdade, a gente quer estar com a pessoa, mas a gente também quer sentir falta da pessoa. Uma completa ambiguidade. A gente também quer estar sozinho. Ela fala também sobre a nossa capacidade de estar fazendo nada com a mesma pessoa, né? Estarmos sozinhos, aproveitando a solidão junto no mesmo lugar. E isso é a supremacia, né? O que a gente mais quer é estar confortável na solidão, assim, no silêncio. Eu acho que, com certeza, é exatamente isso que você falou, da gente ficar mais confortável de entrar num relacionamento sabendo que eu não vou ficar completa com essa outra pessoa, sabe? Com certeza, eu acho que esse livro me acrescentou nisso de saber que um relacionamento não é você se sentir completo. Nunca foi, né? Acho que eu sempre fui muito, muito realista nessa questão. Assim. Eu sempre gostei muito de estar apaixonada. Acho a paixão muito gostosa, é viciante, assim, né? Eu acho que eu vivia em busca dessa pessoa por quem eu serei eternamente apaixonada. E atualmente eu já sei que não é assim. E que não vai ser assim. O amor, na verdade, ele é muito mais flat, né? Ele é muito mais. Não, é que eu não quero usar a palavra tedioso, mas é muito mais monótono, talvez. Talvez essa seja a palavra. Concordo com você, assim, não tenho uma experiência de relacionamentos amorosos que nem você falou, mais longos, né? De 6 anos, você teve um e outro de 4 anos e meio. Mas no que eu vejo assim acontecendo nas minhas experiências também,
Eu acho que é muito isso, fica mais, eu não digo monótono também, eu entendi que você falou mais estável, né? Uma coisa assim, muitos picos e vales, é uma coisa um pouco mais tranquila. É, mas aí a gente estava falando sobre a parada de ser faltante, e eu acho que eu estava conversando com uma pessoa, uma amiga minha, enfim, e a gente estava trocando uma ideia, e ela fez uma metáfora que para mim fez muito sentido, que depois que eu internalizei isso me fez muito bem, que era o seguinte, que como se cada um fosse correr uma maratona, e a maratona não pode ser corrida por outra pessoa, né? Só quem vai correr é você em termos de a sua vida que está ali na frente. Mas a única coisa que a pessoa pode te confortar é que ela vai estar correndo do seu lado. Ela vai ser a companhia para você percorrer aquilo. Então não é como se ela fosse correr 10, 20 quilômetros por você. Você vai ter que correr os 42 igual. Só que você pelo menos vai correr com uma pessoa do teu lado ali, trocando ideia contigo, te ajudando, te motivando. Mas a corrida continua sendo sua. Você não vai ficar nem um pouco mais curto o processo ou vai te dar algum tipo de benefício a não ser a companhia e a motivação, enfim. Isso para mim fez muito sentido. Eu acho que essa questão de você ser e aí quando vamos lá, quando você vai para um relacionamento com essa ideia de ser um ser faltante por definição, isso também muda muito a expectativa que você tem de um relacionamento. Então fica muito mais fácil um relacionamento dar certo porque você não vai com a expectativa lá no céu da parada, você vai com uma expectativa mais real. Então, como não tem essa quebra de expectativa, não vai ter a frustração também, né? Que eu acho que rola muito. Eu acho que eu vejo as pessoas ficando frustradas e aí, pela frustração que de uma coisa que ela construiu na cabeça dela que é irreal, ela meio que boicota o próprio relacionamento que tinha tudo para ser um relacionamento bom e saudável, né? Então, isso rola também muito na questão da paixão que a gente estava conversando, né? Você falou que é muito bom estar apaixonado, que é gostoso. Isso tem até quimicamente não muda, né? Como é que a gente está operando ali. Então, eu acho que rola muito isso. E, inclusive, a gente até indo para um caminho aqui um pouquinho diferente que eu estava imaginando, tem o processo de idealização das pessoas quando a gente está apaixonado, né? Eu acho muito engraçado, inclusive, a gente vê que no começo de um relacionamento, as pessoas que estão ali apaixonadas, elas tendem a querer virar uma pessoa só, né? Elas tendem a, tipo, se isolar do mundo, ficar só os dois juntos. Você vê que elas vão se tornando cada vez mais meio que a mesma pessoa. E assim, eu acho que isso não é saudável no longo prazo, né? Eu queria até saber o que que você acha sobre isso, se você já teve alguma experiência, já viu alguma amiga passando por isso, ou já passou, sei lá. É, a música da Marília Mendonça, né? Me apaixonei pelo que inventei de você. E essa é, nossa, um clássico. Um clássico. Porque é isso. A fantasia, na verdade, ela sempre vai existir enquanto você não tem material para dar teor à realidade. Então, eu estou conhecendo uma pessoa e aquilo que ela me entrega, do pouco que eu conheço ela, é o que eu vou imaginar baseado na minha história, né? Então eu vou começar a construir coisas na minha cabeça, ideias, achando que aquela pessoa é o que eu imagino que seja. E aí a gente vai alimentando a fantasia. Eu passei por isso recente, inclusive, tá? No último ano, eu super me apaixonei por um cara. Nossa, me apaixonei muito, assim. E, na verdade, eu estava apaixonada pela ideia que eu achava que ele poderia ser, porque, na verdade, eu não conhecia ele. Eu não sabia quem ele era de fato, mas eu fui construindo, montando um quebra-cabeça que estava sem pé nem cabeça, porque o que ele entregava não era compatível. E eu só fui me frustrando, só fui me frustrando. Na verdade, eu fiquei com esse cara, sei lá, uns 4 meses por aí, foi bem pouco. Mas conforme as coisas foram se apresentando, o tempo foi passando e ele não me entregava aquilo, eu fiquei muito frustrada, muito frustrada. E parecia, eu lembro eu faço análise, e aí eu lembro de falar para minha analista que eu me sentia uma criança mimada, sabe? Tipo, mas ele não tá fazendo isso, ele não tá fazendo aquilo. E acho que a fantasia é um perigo, né? É um perigo para a nossa mente, para a nossa sanidade mental, mas ela é fundamental para tudo na nossa vida. Na verdade, sem fantasia, a gente não consegue nem
construir a ideia da realidade. E em contraponto, a realidade pode ser um alívio também, né? Porque a nossa fantasia pode ser tão ruim que a realidade pode aliviar. Então, acho que a fantasia tem esses dois lados. Assim. Maneiro, cara. Esse outro lado que você falou eu não tinha pensado. Geralmente eu vejo do lado negativo esse ponto específico, né? O lado positivo, talvez por não ser uma pessoa muito negativa, né? Eu acho que eu nunca tinha pensado sobre isso, mas é interessante trazer essa reflexão. Vou pensar mais depois com calma. É, Mas isso de distorcer a pessoa, eu acho que rola muito também de a gente tenta, né, de certa forma, encaixar a pessoa no quadro que a gente já tem ali, que a gente quer viver. E eu acho que a gente meio que tenta ver o potencial da pessoa. Eu vejo muito isso. Eu vejo, tipo assim, fulaninho não é de tal forma que eu gostaria, mas ele tem o potencial de ser. E aí esse potencial é o negócio que as pessoas se agarram, né? Tipo assim, ela tá perto, ela tá tipo 80% lá. Se eu conseguir tirar esses 20% aqui, só que os 20% tipo assim, tu não combinou com a pessoa se ela quer ou não, né? Tipo, é a pessoa. E às vezes é uma coisa que é tipo a essência da pessoa, é uma coisa que ela quer muito para ela, então não faz sentido. Então eu acredito muito também que a expectativa, assim, até porque quando você fica empolgado com qualquer coisa, é natural que você crie algum tipo de expectativa. Então até o fato de você idealizar alguma coisa, por definição, desde que você não exagere, você seja um padrão de comportamento seu, significa que você está curtindo, né? Porque acho que ninguém idealiza algo que não está gostando, enfim. Mas eu acho que realmente tem que tomar muito cuidado em ver as coisas. E assim, eu já passei por algumas situações dessas, e uma dica muito legal é sempre perguntar para os seus amigos que estão vendo de fora, porque eu acho que quando você está no meio do olho do furacão ali, a chance de você conseguir ter uma visão real, eu já me vi falando assim, não, eu estou conseguindo ver as coisas de forma clara. Aí eu pergunto para alguém e falo, caraca, eu não estava vendo metade. E aí você meio que consegue ver. Então, quando você sentir que você está meio embriagado, né, de estar apaixonado, você dividir isso com os seus amigos e pegar opiniões para checar se você realmente está vendo as coisas como elas são, eu acho que é legal. Eu acho que faz muito sentido. Você É, falou, gente, desculpa te cortar, mas é porque Pode falar. eu tava ouvindo aquele podcast que eu te mandei, do Jay Shetty, sabe? Como é que Uhum. On Purpose, o nome dele. E aí ele falou um negócio que você falou sobre a outra pessoa dos 20% chegar lá, né? Ele falou uma coisa assim: você tem que. Beleza, você acha que essa pessoa tem essa possibilidade de mais 20% ela ser perfeita. Mas você tem que pensar, e se ela continuar com os 80%? Eu vou ficar bem? Eu vou aceitar esses 80% o resto da vida, se ela não mudar? Isso aqui para mim é bom. Porque se ela não, se essa possibilidade de só viver com os 80% não for bom, aquilo não vai dar certo. Porque você vai sempre querer mudar a outra pessoa. E a outra pessoa não pode, você não pode mudar a outra pessoa, né? Só a outra pessoa pode se mudar. Com certeza. E eu acho que assim, a gente muitas vezes lida muito mal com as diferenças do outro. Só que assim, por definição, acho que são exatamente as diferenças que o outro tem da gente que faz a gente gostar, né, dessa pessoa. Porque se ela fosse igual a gente não ia ter nem necessidade de se relacionar. Porque, pô, uma pessoa que pensa igual a você, faz tudo igual a você, tipo assim, não tem sentido, né? Então eu acho que essa questão de você valorizar também as diferenças é maneiro. Isso aqui eu acho que te coloca numa situação meio que de vulnerabilidade, porque como o que não é diferente de você, você sabe lidar, porque você lida com isso há, sei lá, no meu caso, 31 anos. Então, quando alguém te coloca numa nova realidade, ou seja, lida com a vida de uma forma diferente, você meio que, quando você quer abraçar aquela pessoa e colocar dentro do seu mundo, né, de certa forma, você tem que aprender a lidar com aquilo daquela forma também. Isso eu acho que pode ser muito desconfortável e até te colocar numa posição de você sentir medo de como as coisas vão ser e etc e tal. Então você, como consequência disso, fala, não, eu prefiro que você mude e você seja que nem eu. E aí acaba que você quer transformar a pessoa, às vezes, muitas vezes, em uma versão sua, né? E eu acho que com isso, se isso acontecer,
você acaba até perdendo o interesse pela pessoa, porque você tirou as características de essência dela, sabe? Sim, a Ana Sui fala no livro algo do tipo que o mistério é o tempero da paixão, assim. Enquanto há mistério, você está apaixonada, você está, meu Deus, quer saber mais sobre aquela pessoa e tudo. E se acabou o pouco de mistério que tinha, assim, se você já conhece, já sabe todos os reflexos das pessoas, já sabe como ela vai reagir, é aí que é o ponto de partida do amor. Se você vai seguir ou se você prefere sair dali, né? Boto muita fé nisso. Inclusive, eu acho que, tipo, essa coisa da falta, né? É o que. Toda falta que vai gerar o que a gente tem. Então, que nem você falou, se você não tem a falta, não tem como você ter amor. Se você não tem a infelicidade, você não tem como ter felicidade. Então, eu acho que tem que ter coisas que. Até porque, assim, eu não acho que a pessoa se mantenha a mesma ao longo do tempo, né? A gente vai mudando. E acho que, inclusive, tem muitos relacionamentos que dão errado porque as duas pessoas se tornam muito acomodadas dentro de um relacionamento, não só entre elas, mas com elas mesmas também, né? Então, assim, você meio que para de correr atrás dos seus objetivos, você meio que dá uma estabilizada na sua vida e você não traz mais nada novo para outra pessoa que está ali com você, né? Nem para você mesmo. Então, eu acho que isso de você não estar satisfeito, mas não estar acomodado é muito importante, né? Porque, imagina, você, sei lá, você passa uma semana trabalhando e aconteceu várias coisas no seu trabalho, algumas conquistas, alguns desafios, aí você chega em casa e a pessoa, tipo, não fez nada. Tipo, e aí, vai conversar sobre o quê? Entendeu? Nossa, isso para mim é essencial. A questão de não só a outra pessoa estar interessada no que você tem para dizer, né? Porque eu vejo muito como uma troca. Você chegar em casa e você encontra a pessoa e ela te ouve, está interessada no que você tem para dizer, mas também te agregar coisas, né? Então, enquanto você cresce, a outra pessoa cresce também. Esses crescimentos podem ser juntos? Podem, mas vocês são pessoas diferentes. Então, pessoas diferentes pegam coisas diferentes das coisas, né? Então, eu acho que é muito importante você manter essa libido pela vida, sabe? Você se manter aceso, assim. Isso é realmente muito importante. A chama, né? Chama acesa. Ah, achei maneiro, falou toda poética, libido pela vida. Eu teria largado no tesão e foda-se. Mas, só voltando um pouco, você falou o negócio dos 20%, que se a pessoa vai mudar, se você vai estar disposto e tal. E eu vi um vídeo no Instagram esses dias, talvez você tenha visto, talvez até tenha te mandado isso, não sei, que a gente fica trocando ideia pra caramba lá nas redes sociais, que muitas vezes tá com uma pessoa que ela tem 80, 90%, sei lá, do que você quer, e você foca tanto naqueles 10, 20% que estão faltando, que você troca essa pessoa por uma pessoa que tem esses 10%. Só que a pessoa, na verdade, só tem esses 10%, né? Ou tem, sei lá, 25%, 30%. Então, você focou tanto num problema, em vez de aceitar a pessoa que você está como não perfeita, mas muito boa para você, que você troca essa pessoa por uma pessoa bem pior em termos do que você está buscando e de ser compatível com você, enfim. Eu acho isso muito bizarro, porém muito frequente. Muito Sim. frequente. Porque eu acho que tem muito essa regra do que você foca e expande, né? Eu vejo muito isso. Então é muito fácil, eu acho, você se acostumar com as coisas que são muito boas e parar de admirar elas. Então, sei lá, você está num relacionamento, você já toma como certo que, tipo, um gesto de carinho, sei lá, do seu parceiro, e aí você para de valorizar aquilo, mas as coisas que te incomodam, sei lá, a louça suja ali que a pessoa não lava, aquilo fica gritando na tua cabeça a ponto de você começar a ter uma visão meio distorcida de tudo, né? Faz sentido isso? Super sentido. Já consegui pensar em vários exemplos na minha cabeça. Então, é engraçado, porque existe aquele negócio das 5 linguagens do amor, né? Atos de serviço, palavras de afirmação, presença, né? Tempo de qualidade, Presentes, toque físico. presente. Boa, toque físico, eu não lembrava. E aí, o meu ex, ele era muito bom no quesito atos de serviço. Cara,
Ele resolvia a minha vida toda, assim. Mas eu sentia muita falta de ser presenteada, por exemplo. E aí eu ficava, pô, você não me dá nenhum presente. Ai, poxa vida, um presentinho. Caraca, a última vez que você me deu um presente. E aí ele ficava, cara, mas eu faço isso tudo por você. Você só tá me pedindo presente, cara. Então, assim, eu acho que realmente isso acontece com todo mundo, na verdade. É difícil você pensar em alguém que não faça isso. E aí é importante a gente ficar atento aos nossos padrões, né? Já que eu já me toquei que isso acontece, das próximas vezes eu vou me lembrar, pô, mas ele faz isso, isso, isso e aquilo. Quanto de importância eu dou para o presente? Será que vale a pena eu falar para ele? E aí, se eu comunicar que o presente é muito importante para mim, eu espero que ele me escute, sabe? Porque é uma troca, né? É claro que a gente tem que pensar no amor como uma autorresponsabilização. Eu acho que a gente sempre tem que fazer a nossa meia-culpa, porque é muito fácil apontar o dedo na cara do outro. Mas a parte da responsabilidade afetiva, da comunicação, é muito importante também. Então, realmente, tem que ter uma troca. Comuniquei e espero que seja escutada, né? Perfeito, e eu até ia falar sobre isso, que ela fala que as palavras são a ponte entre as solidões, né? E eu acho isso Nossa, isso é muito lindo. forte. Isso é muito forte, né? Porque eu acho que isso faz com que você também se obrigue a se comunicar, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente fica esperando que a pessoa faça algo, só que a gente não tem a ciência que a pessoa não sabe que você está esperando isso, né? Então, como é que, sei lá, ele vai te dar um presente se você não falou que é uma coisa que você valoriza? E às vezes, por exemplo, no meu caso, eu não valorizo. Eu não estou nem aí para ganhar presente, de verdade. Então, se alguém me der, é legal, show de bola, mas, pô, eu prefiro muito mais outras coisas. Então, às vezes, a pessoa ela só não liga, e aí ela não está fazendo aquilo. Então, eu acho que isso de comunicar é muito importante. E aí a gente entra num outro ponto também, que é a capacidade de comunicação dentro de um relacionamento, né? Porque é muito frequente, pelo menos eu vejo assim, às vezes, sei lá, eu tava indo na academia, e minha academia fica dentro de um supermercado, né, no subsolo. E aí tinha um casal assim que dava pra ver que os dois estavam brigando por tipo uma besteira assim absurda, sei lá, qual a marca do ketchup, não era isso, mas assim, era um negócio boçal, tá ligado? Só que dava pra ver que a conversa não era sobre aquilo, era sobre a falta de paciência que um já estava com o outro, que tipo a falta de eles pegaram várias coisas, acumularam e não souberam comunicar direito e foi se acumulando de tal forma que, porra, um ketchup virou uma coisa para os dois ficarem sendo grosseiros um com o outro em público, entendeu? Um negócio assim, absurdo por nada. Então, eu acho que essa questão de você saber se comunicar e se comunicar até incluso ouvir é muito forte, é muito importante. E eu acho que as pessoas não são boas nisso. Sendo sincero, não sei qual a sua opinião. O que que você acha sobre isso? Definitivamente não são boas nisso, Lucas. É impressionante. Porque, assim, eu acho que relacionamento é um tema que eu adoro há muito tempo. Então, eu estudo de verdade e tal. E lá em 2020, eu conheci a comunicação não violenta. Então, eu fui estudar sobre isso, sabe? Eu comecei a aprender como colocar os sentimentos nas frases, como me comunicar sem ser violenta, apesar de, obviamente, errar às vezes, ser violenta e sem querer. É, as pessoas. Eu não recebo isso em troca, né? Eu tento muito ser não violenta, mas muitas vezes eu sou muito atacada, assim. E não só violenta no sentido de, você faz isso, você faz aquilo. Eu sinto que as pessoas não conseguem colocar em prática, colocar em palavras os próprios sentimentos, entende? Então, assim, sei lá, vamos supor que eu não lavei a louça e isso incomodou meu parceiro. Ao invés de ele falar, você não lava a louça nunca, você não faz nada e não sei o quê, ele poderia simplesmente falar, cara, você não lavar a louça me deixa muito
frustrado porque eu arrumo a casa toda e aí quando eu vejo a louça tá suja em cima da mesa. E isso é um combinado, enfim. São habilidades que a gente pode adquirir. A comunicação é um tipo de habilidade, né? Tanto que existe oratória, tanto que existe curso de comunicação não violenta. Então, realmente algo que deve ser estudado, deveria ser mais valorizado. Acho que hoje em dia tem sido mais valorizado, assim. Mas ainda assim, difícil. Com certeza. Eu acho que tem uma coisa que eu sinto muito que a nossa geração peca, e não é culpa da nossa geração, mas é uma consequência do contexto que a gente vive. A gente é muito explosivo nos gatilhos, porque tudo é muito instantâneo, né? Então você quer tudo para ontem. O celular tá pitando, você resolver, você não espera mais, você não tem mais paciência para as coisas, né? Não tem mais que ir até o supermercado para pedir comida, você pede no aplicativo, você não tem que ficar esperando o táxi atender para chamar, assim, outra parada, né? Eu acho que rola muito isso de, tipo assim, por a gente estar condicionado a querer tudo instantaneamente, quando a gente tem um problema qualquer, que geralmente, assim que a gente olha o problema, é o momento máximo da nossa descarga emocional, vamos botar assim, né? Então, você acabou de ver um negócio que você já falou, sei lá, 10 vezes, e aí você tá ali puto da vida por causa daquilo. Então, eu acho que a falta de capacidade que a gente tem, às vezes, de tá, deixa daqui a uns 15 minutos eu falo com a pessoa sobre esse assunto, deixa eu dar uma respirada, deixa eu dar uma tranquilizada para conseguir conversar. Porque senão não é uma conversa, né? É tipo tu jogando toda aquela emoção que está acumulada em você na pessoa. E aí, obviamente, a pessoa não vai receber bem, porque ninguém às vezes está tipo de bobeira, fazendo nada, aí toma um coice e tipo assim, pô, vou dar outro coice de volta porque ficou boa. E aí começa a guerra de coice, né? Resumindo. Então E aí fica até cômico, né? A gente fica tipo assim, é óbvio que vai dar errado. E mesmo assim todo mundo faz o tempo todo. Então, uma coisa que eu sinto que me deixou menos reativo, que ela não fala no livro, eu acho, se eu não me engano, mas foi meditação, né? Eu acho que você criar um espaço entre o que você pensa e o que você faz, e a meditação ela promove muito isso, pelo menos na minha experiência e no que eu li, talvez seja uma coisa que a gente tem que fazer cada vez mais pelo contexto que a gente vive, né? Porque senão eu acho que dá ruim. Com certeza, com certeza. Eu sou super entusiasta da meditação há muitos anos também. Acho que a gente deveria praticar sério, levar isso a sério. Faz parte dos 4 pilares da saúde, assim, a meditação, o silêncio, a prática da autoobservação, realmente diminui a nossa reatividade, faz com que você consiga não só a meditação, mas também técnicas de respiração. Se você souber aplicar isso no momento exato, a sua tolerância às adversidades aumenta muito. E existem inúmeros estudos científicos comprovando o benefício de meditação, né? Técnicas de respiração e tudo. Então, realmente, faz parte da saúde, né? E aí, eu acho que, nesse sentido, saúde como um todo. E aí a gente pode incluir saúde familiar, comunitária, física, mental, porque a gente sai do nosso microcosmo e expande, né? Com certeza. Uma outra coisa que eu tô fazendo um desafio com uma galera que topou tá comigo aí do Instagram no WhatsApp, e a gente tá fazendo um desafio que em janeiro, são vários desafios, cada mês é um desafio diferente, mas em janeiro era de escrita, né? Então todo dia eu dou um tema para eles escreverem e eles escrevem sobre esse tema. E uma coisa que eu percebi, tanto pelos feedbacks quanto pelo meu hábito de escrever também, é que eu acho que seria muito bom incentivar as pessoas a fazer isso, até em questão de relacionamento, que é a pauta que a gente está aqui. Porque eu sinto que às vezes as pessoas vamos supor, se iniciou um conflito, né? Vamos supor o caso da coisa que não foi lavada na louça suja. Se você não sabe muito bem o que você vai falar, se você não organizou muito bem a forma que você vai falar aquilo, a probabilidade de você no improviso falar da melhor forma é baixíssima, né? Então, eu acho que se você tem o hábito de você escrever sobre as coisas que estão na sua cabeça,
isso vai fazer com que isso esteja melhor organizado. E como vai estar melhor organizado, acho que você vai conseguir falar de uma forma mais clara e menos emocional, até porque você já jogou toda a emoção no papel ali. Então, eu acho que também pode ser para quem está ouvindo uma dica legal. Você está, tipo, bolado com alguma coisa, escreve primeiro sobre, e aí talvez escreva até uma segunda vez, e aí depois você fala com a pessoa que você precisa falar, até para você resolver com o intuito de resolver, e não com o intuito de, tipo, vingança, né? Que eu acho que é o que rola muito também. É. Vingança, atacar, magoar, né? Sim. Exatamente. Cara, estamos chegando aqui na reta final, né, do episódio. Tem duas coisas só que eu queria falar sobre, que eu li no livro e eu achei interessante. Uma é aquela gangorra, né, que ela fala, você lembra? Beleza. E ela fala sobre a gangorra entre solidão, amor e paixão. Eu queria deixar você falar sobre isso, se você lembrar. Acho que você já deu uma palhinha ali, uma. Não? Não lembro, não? Tá bom. Que era basicamente o que você estava falando sobre a paixão, ela pesa ali de um lado, a solidão pesa do outro, e o amor é meio que a junção dos dois, né? Quando você consegue se apaixonar por alguém e cultivar a sua solidão. Então tem a flexibilidade maior. Você tem aquela paixão, mas é, você não tem aquela junção toda. O amor ele abriga tanto a paixão quanto a solidão e consegue por isso ser uma coisa mais equilibrada, né? Como se a gangorra tivesse ali meio a meio. Então eu acho isso muito legal. Ele até fala, ela fala no livro sobre a amizade, né? Que a gente tinha comentado mais cedo, que é a forma mais assim talvez ótima do amor, que você tem mais solidão até do que paixão pela pessoa, né? Você gosta muito, mas assim você tem mais o seu espaço. E ela fala que isso até é um pouco mais saudável. Mas o último ponto para a gente falar, que ela falou no livro, e ele é um pouco polêmico, por isso que eu queria até trazer, que ela fala sobre a gente se culpar por ter desejos dentro de um relacionamento. E eu achei esse tópico muito bizarro, porque assim, eu acho que tem muita gente que passa por isso, né? Eu acho que, inclusive, assim, tudo bem, se você tem um relacionamento de 2, 3 meses, acho até um pouco esquisito, né? Você estar desejando outras pessoas e tal. Mas eu acho muito bizarro as pessoas acharem que se você, sei lá, tem um relacionamento de 6 anos, de 5 anos, de 10 anos, você vai, tipo assim, nunca ter desejo por mais ninguém no planeta Terra, né? É. Queria até saber a tua opinião, você que já ficou mais tempo aí se relacionando, o que que você acha sobre isso? Então, questão do desejo. A gente sempre vai ter, sempre, sempre vai ter. Mesmo que você seja monogâmico, estritamente monogâmico, você vai sentir desejo. E o grande lance é o que você faz com esse desejo, né? A fantasia entra aí como um artifício que você pode utilizar, né? Então, se você tem ciúme da cabeça da outra pessoa, acho que é realmente um problema, né? Porque você tem que respeitar que a outra pessoa vai fantasiar. Ela sempre, sempre, as pessoas sempre vão desejar outras pessoas. Por mais que ela te ame profundamente, queira estar ao seu lado, o desejo vai acontecer. E aí a fantasia entra nesse sentido. O amor, na verdade, ele envolve também o respeito e o compromisso, né? Quais são os acordos que você tem dentro desse relacionamento? E aí, o que você faz com esse desejo é que deve honrar o que tem dentro desse acordo aí. Basicamente isso que eu penso. Já vivi relacionamentos que as outras pessoas tinham desejo e me comunicaram e a gente conseguiu resolver isso juntos, né? Eu e o parceiro. Acho que essa é a questão. Qual é o respeito que você está tendo ao acordo de vocês? Perfeito. Eu acho que assim, eu li uma vez no livro, acho que da Monja Coen, alguma coisa assim, que ela falou, cara, nada que acontece dentro da sua cabeça exclusivamente é um problema, é algo que você tem que se julgar, se podar,
de certa forma, assim, o pensamento em si não tem problema, porque você entende que o pensamento não é quem você é, mas o pensamento é um pensamento, né? Eu já li alguns livros que chamam até de criaturas, são tipo criaturas que habitam ali na tua cabeça, divertidamente da vida, mas você não precisa engajar com eles, né? Porque eles passaram pela sua cabeça que são verdade, né? Tanto é que Sim. existem, por exemplo, livros de ficção. Se fosse assim, né, Harry Potter existia. Foi na cabeça da autora, ela botou no papel e criou uma coisa que não existe. Então, assim, eu acho que é bom falar sobre isso, porque eu já conversei algumas vezes com as pessoas e as pessoas às vezes não sabem se ter desejo dentro de um relacionamento é um sinal de tipo, nossa, ferrou, meu relacionamento Acabou. acabou, porque eu tive desejo por alguém, e tipo, assim, mano, você tá junto com uma pessoa, sei lá, tem 5 anos, passou, sei lá, um Brad Pitt na rua, é normal tu pensar, né, que, tá ligado? Normal. Então, assim, eu acho que é muito isso, é a questão do que você faz com aquele desejo, porque tem a galera que tem o desejo e começa a investir naquele desejo mentalmente e o negócio cresce, né? Você vai Exato. alimentando, o negócio vai se tornando um monstro maior para você resolver lá na frente. Então, eu acho que você sentir desejo em si não tem problema. O problema é o que você faz com o que você sente e se você alimenta ou se você está pensando no que é melhor para você, né? Se você tem a escolha fácil, que é só alimentar aquilo porque está gostoso ter aquele desejo e depois se torna uma escolha mais difícil lá na frente de você cortar aquilo ou você acaba fazendo uma confusão com a tua vida, ou se você tem a escolha difícil de, pô, sentir, mas deixa isso pra lá, isso não vai me fazer bem, e vida que segue, né? Então, sempre aquela frasinha que eu tenho tatuado no braço: escolhas difíceis, vida fácil, escolhas fáceis, vida difícil. Mas é isso. O que eu tinha anotado aqui pra gente conversar, a gente falou sobre tudo. Você tem mais alguma coisa que você queria falar, alguma coisa do livro que você gostou, que você, sei lá, algum ensinamento, ou não também, tá tudo bem? Não, eu acho você falou um negócio agora que eu estava pensando, que nós todos estamos sozinhos dentro de nós mesmos. Então, conhecer essa solidão, que ela insiste em chamar de solidão, né? Para a gente tirar a conotação ruim da solidão de estar sozinho. É a gente entender que estamos todos sozinhos. A partir do momento que a gente nasce, a gente já perde um pedaço, já tem um pedaço faltante, somos todos faltantes. Então, entender que a solidão é inerente ao ser humano e não esperar que ninguém te complemente, né? Ninguém vai te complementar. Queria indicar 2 livros. Posso? Claro. Antes de você É, indicar, ah, deixa eu só falar sobre isso que você falou da solidão e de se entender. Só uma coisa que eu queria falar de novo, que é sobre escrita, porque só para vocês entenderem essa metáfora que eu vou falar. Imagina que você tem uma conta super fácil de fazer, sei lá, 5 mais 5, você consegue fazer de cabeça. Só que se alguém te der uma equação muito grande, fica muito difícil você fazer de cabeça. Você precisa meio que ir fazendo por partes até você chegar no resultado final. Então, a gente é uma grande equação muito difícil de se entender para você fazer de cabeça. Então, você querer se organizar só com os pensamentos, sem botar isso para fora de nenhuma forma, seja na terapia, seja escrevendo, seja algum processo que você tenha, você provavelmente você não vai conseguir, você vai se perder no emaranhado de pensamentos que você tem. Então, acho que é muito importante você achar alguma forma para você ir tirando os nós, desatando os nós ali, e você chegar no final lá sabendo o que está acontecendo de fato. Então, por isso que perfeito. eu falo, meu método é escrita, né? Tenho vários outros métodos, mas assim, faz alguma coisa para você conseguir se entender. Mas E eu acho, claramente eu agora acho voltando. importante também falar que nem de primeira você não vai escrever um texto e, nossa, clareou a minha mente. A repetição é muito importante. Então, nós precisamos, a repetição faz parte do processo de evolução, né? De assimilação, enfim. Inclusive, os primeiros textos serão horríveis. E adiantando para quem está pensando em começar a escrever agora, vocês vão ter textos horríveis. Vocês vão pegar e vocês vão escrever e falar assim: caraca, eu escrevi isso aqui, é talvez cheio de erro de português, as frases não fazem sentido, uma coisa não se conecta com a outra, e tá tudo bem, pô. O negócio é ficar botando para fora, uma hora você fica bom. Mas indica aí, Helena, os livros que você queria indicar. Tá, um é um bem famoso, bem antigo, porque a Jujutsu fez um vídeo, sei lá, acho que 2016, 2017. É um livro infantil, se chama A Parte que Falta. E o outro é um livro que eu tô agora na metade, da Bell Hooks, que se chama Tudo sobre o Amor, e eu tô amando, acho que é complementar ao da Nasui. Muito bom. Inclusive, esse tudo da Bell Books, você falou tudo sobre o amor, não é isso?
Isso. Eu tô para comprar, você me indicou já, você já até me mandou um pedaço, vendeu bem o livro para mim, vou comprar. E quem sabe a gente, depois de a gente ler ele, a gente faz um segundo episódio falando sobre Boa. o que tal o livro. Fica aí o convite, inclusive. Ah, obrigada. Mas é isso, galera. Chegando aqui na reta final, vou deixar a Helena se despedir, falar como é que pode achar ela se quiser. Gostou dela, quer conversar com ela, quer trocar uma ideia sobre as coisas que a gente falou aqui, ou quer uma consulta médica, alguma coisa assim, vou falar para enfim, Helena, onde é que te encontra? Tá, eu tô no Instagram e no TikTok. Meu arroba é doutora DRA Helena Rubianes. É isso. Show de bola. Eu vou botar aqui embaixo também que vocês não vão gravar de ouvindo só e vendo, vai estar escrito aqui na descrição do vídeo. É, Mas é isso. Então, galera, foi um prazer estar aqui com vocês. Helena, muito obrigado por ter Eu que aceitado o convite. agradeço. É sempre gostoso trocar com você. A gente conversa muito desde moleque, desde novo. E é isso. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Todos os links vão estar aqui embaixo. E até o próximo episódio. Valeu.